coloca aqui, recorte. Então, a gente vai começar, né, com quem já está aqui presente. Hoje a gente vai falar o último conteúdo sobre inequação de segundo grau, né? Que a gente vai fechar essa questão de função polinomial. Hoje a gente vai ver produto e quociente, que não é nada tão complexo assim, né? Então, deixa eu aceitar aqui, Misael, e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E vocês estão conseguindo visualizar aí direitinho? Vocês estão conseguindo ver os slides aí, turma? Sim. Sim, né? Ótimo. Sim. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Pronto, mandei aqui para o último grupo. É porque são muitos grupos, né? A gente fez também um grupo só de matemática. E aí, o que eu quero que... deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tem para aceitar alguém. Não, né? Então, bora lá, deixa eu colocar aqui, desenhar, começar com a cor azul. Então, turma, a gente vai falar hoje sobre o nosso último conteúdo, né? Sobre equação de segundo grau, que são as inequações produto e quociente. O que eu quero que vocês se atentem? Nós não iremos tratar nada de tão novo, nada de tão surpreendente que vocês ainda não tenham visto, né? Pode ser que vocês tenham dúvidas sobre alguns procedimentos que a gente vai fazer, mas eu vou tentar ser o máximo claro e objetivo para que vocês compreendam. A qualquer momento vocês podem desligar aí o microfone ou ligar o microfone caso vocês queiram falar. Eu recomendo que vocês deixem o microfone desligado, uma vez que vai facilitar muito para a gente. Acho que só o Misael. Eu vou colocar aqui o Misael com o microfone desligado, né? Mas caso o Misael queira falar, ele pode ligar o microfone dele ativando na tela, né? Se ele quiser também, ele pode fazer isso no chat. Tem um chatzinho para digitar. Vejam como fica melhor para vocês. Bom, o que a gente começa a ver hoje, né? O que seriam essas inequações? A gente viu na anterior, né? Para quem está vendo esse vídeo gravado, que foi o último vídeo, na verdade, vocês viram que na aula anterior nós tratamos sobre, deixa eu ver aqui, Jennifer, aceitar, nós tratamos sobre as inequações. Então, a gente percebeu que havia, algumas vezes, os sinais de desigualdade. O que é interessante para a gente agora é fazer um estudo desses sinais. Então, o produto e o quociente. Vamos ver como é a aplicação disso na matemática. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo, aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na tela, que eu acho que vai ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Talvez a gente vai ter que consumir um pouco mais do que esse espaço ali, ó. Então, eu tenho, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, aonde eu consigo identificar que eu tenho uma inequação. Deixa eu botar aqui em vermelho para destacar. Opa. Pega aqui o vermelho para destacar, porque eu tenho... Eu acho que aqui desconectou, peraí, que a mesa digitalizadora desconectou aqui. Deixa eu conectar aqui. Pronto, agora vai. Então, eu tenho, por exemplo, a presença aqui, ó, do sinal de menor ou igual a zero. Eu tenho essa presença aqui. Então, naturalmente, vocês encontravam que apenas o sinal de igualdade, né? Aquele sinal lá de mais ou menos. Na verdade, é aqui o sinal com a igualdade igual a zero. Aqui. O que eu tenho como característica de uma inequação? Eu tenho a presença de uma equação aqui, ó, do primeiro grau. Então, aqui é uma equação do primeiro grau. E aqui eu tenho, ó, uma equação também do segundo grau. Então, eu tenho duas equações. E o que eu preciso fazer para eu começar a resolver essa minha inequação, né? Eu vou tentar chegar para cá para o lado, para a gente resolver aqui do lado. E, porque ela é bem extensa essa questão, para a gente poder entender. Mas o que eu quero que vocês entendam a partir de agora? Eu vou dividir, o primeiro passo para a gente resolver essa nossa inequação é dividir ela em duas equações diferentes. Que equações serão essas, professor? Então, eu já tenho aqui a do primeiro grau, que eu vou chamar ela de f de x. Deixa eu aceitar aqui a Laine Beatriz, ok? E essa aqui do segundo grau, eu vou chamar ela de g de x.
Então, lembre-se disso. Quando eu falar em f de x, eu vou estar falando na equação do primeiro grau. E quando eu falar em f de x, em g de x, eu vou estar falando sobre a minha equação do segundo grau. Então, vamos tentar começar a desenvolver aqui. Acho que eu vou pegar um pouco de espaço. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, eu vou começar aqui por f de x. Então, quem é f de x? É essa minha função, né? Eu vou dizer que f de x, ó, f de x é igual a x mais 2. E isso aqui eu posso igualar a zero para que eu possa resolver. Então, eu tenho que encontrar aqui os meus zeros das minhas raízes. Então, x mais 2 igual a zero. Como é uma equação do primeiro grau, a resolução dela é bem simples. A gente até viu isso aqui no semestre passado. O 2 que está aqui, ele vai passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa com o sinal trocado. Então, ele passa com o sinal negativo. Então, eu vou ter que x, por exemplo, é igual a menos 2. Então, agora eu vou fazer esse gráfico, né? Então, eu vou começar a montar o meu gráfico. Vou pegar aqui a cor preta, eu vou fazer aqui a minha linha, né? Extremamente reta, como vocês já sabem. Aqui, ó, eu vou colocar o meu eixo x, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o eixo x. E eu vou fazer o quê? O estudo do sinal dessa minha função do primeiro grau. Então, aí vai ficar bem fácil agora. Então, bora lá aqui em cima. Deixa eu alterar a cor. Vou mudar aqui para o vermelho, por exemplo. Então, eu vou alterar agora, eu vou agora fazer o estudo do meu sinal. Como é que eu faço, só para a gente lembrar, o estudo do sinal de uma função do primeiro grau? Ah, professor, isso foi semestre passado, eu nem lembro direito. Ó. O que a gente precisa observar? Aqui o valor da incógnita. Está subentendido, turma, que aqui eu tenho, por exemplo, 1, não é isso? Então, 1 positivo. Se é positivo, eu vou passar no eixo Y interceptando crescendo, né? Ele vai estar mais ou menos assim, ó. Então, ela vai estar assim, com um pontinho bem aqui, ó. Aqui é um ponto. Então, quando ela passa no eixo Y, ela vai marcar o valor menos 2, que é o valor da nossa raiz. Então, esse é o estudo do sinal que eu vou fazer aí na minha reta, por exemplo, do eixo X. Então, aqui é o meu estudo do sinal e agora eu vou resolver a minha outra função, né? G de X. Lembrando que tudo que está acima do eixo Y é positivo e tudo que está abaixo é negativo. Então, eu poderia dizer que aqui é positivo, ó. Aqui positivo e aqui é negativo, tudo que está abaixo. Então, agora, deixa eu aceitar aqui o José. Certo. Deixa eu só mandar aqui, eu acho que o pessoal pediu aqui no WhatsApp o convite do grupo. Deixa eu só mandar aqui. Espera aí, deixa eu mandar aqui o convite do grupo. Bom. Aqui. Mandei aqui. O pessoal pediu aqui no Zap, eu observei. E aí, o que ocorre? Eu vou agora resolver a minha segunda equação, que eu vou chamar ela de g de x, né? Então, eu vou resolver, por exemplo, g de x. Então, g de x, aqui com verde, né? Eu vou dizer que g de x, isso aqui vai ficar mais extensa. G de x é igual a menos x ao quadrado. Opa, na verdade eu vou colocar ali do lado, porque eu sei que vai consumir bastante espaço, que eu quero fazer o passo a passo dela, para que vocês possam relembrar aí, né? Eu vou fazer ali do lado. Deixa eu colocar para cá. Eu vou colocar a equação que está ali, né? Menos x ao quadrado, menos 2x. Então, eu vou colocar aqui, ó. G de x, ó. G de x é igual a menos x ao quadrado. O que mais que tem ali? Menos x ao quadrado menos
2x menos 2x mais 3. Tudo isso ele diz que é menor ou igual a zero, né? Então, é isso que ele está nos dizendo lá, menor ou igual a zero. É a mesma informação que está aqui, é a mesma informação que está do outro lado. Olhem só aqui, ó. Menos x ao quadrado, menos 2x mais 3. Eu só transferi essa informação para cá, para o lado, porque nós vamos precisar de um pouco mais de espaço para resolver essa questão. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui o meu verde, e eu vou precisar, turma, igualar ela a zero, né? Essa minha equação. Então, eu vou igualar aqui a zero. Então, eu vou colocar o quê? Menos, opa, não riscou. Então, eu vou colocar menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3, tudo isso aqui igual a zero. E aí, eu vou começar agora a resolver a minha equação do segundo grau, definindo o valor do meu delta e identificando primeiro os elementos, o valor de A, B e C. Então, A, ele é igual a menos 1, B é igual a menos 2 e C é igual a 3, que são esses elementos que estão aqui em cima. E aí eu vou colocar agora a fórmula de delta, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Essa aqui é a fórmula de delta, então eu vou dizer que delta é igual a B ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, né, que é menos 1, vezes o C, que é 3. Então, eu tenho que, por exemplo, delta é igual, menos 2 ao quadrado é igual a 4 positivo, e aí eu vou ter menos 4 vezes o menos 1 é igual a 4 positivo, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, aqui vai ser mais 12. Delta é igual a 4 mais 12 dá 16. E aí agora nós vamos obter nossas raízes, que tudo isso aqui a gente já viu, né? Então, eu vou fazer essa aqui um pouco mais extensa e depois a gente vai fazer as outras por soma e produto. É só no intuito realmente de ficar mais fácil para vocês, né? Aí vocês vão fazer de acordo com a situação. Se vocês querem fazer pela fórmula de Bhaskara, querem fazer por soma e produto, eu vou fazer essa aqui por Bhaskara e depois por soma e produto. E aí, o que eu tenho? A fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos a raiz de delta dividido tudo isso aqui por 2A. Então, vai ficar lá mais ou menos como, né, professor? Então, eu vou ter o valor de B é 2, né? Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz do meu delta. Quem é delta? 16. Tudo isso aqui, turma, ó, dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A ali é menos 1. Entendido? Então, eu vou fazer aqui, ó, multiplicação de sinais iguais, sinal dá sempre positivo, né? Então, eu vou colocar 2 mais ou menos. Raiz de 16, turma, é o mesmo que 4, né? 4 dividido tudo isso, ó, multiplicação de sinais diferentes, o resultado sempre dá negativo. 2 vezes 1, menos 1 vai dar menos 2. E aí eu vou ter, por exemplo, o meu valor do meu x' e o valor de x duas linhas. Então, eu vou ter 2 mais 4 dividido tudo isso por menos 2. Então, eu vou ter 2 mais 4, mesma coisa que 6. 6 dividido por menos 2 é a mesma coisa que menos 3. Professor, mas por que ficou menos, né? Alguém pode se perguntar com relação a isso. Turma, lembrem-se, se eu tiver na divisão ou na multiplicação sinais diferentes, o resultado sempre dá negativo, né? E se eu tiver sinais iguais, o resultado sempre dá positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais abaixo, que seria x duas linhas. Então, eu vou ter 2 menos 4 dividido tudo isso por menos 2. Então, 2 menos 4 vai ficar menos 2. Eu vou ter menos 2 dividido por menos 2. Sinais iguais, o resultado é positivo, né? Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1 positivo.
Então, nós encontramos agora a raiz. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o meu gráfico, né? Então, eu vou desenhar aqui meu gráfico. Eu vou passar aqui, ó. Lembrando que essa é uma equação do segundo grau, é diferente o gráfico de uma equação do primeiro grau. Então, eu vou desenhar aqui o meu gráfico, ó. Aqui, bem bonitinho, né? Aqui, x, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou definir a concavidade. Como é que eu vou definir essa concavidade aqui, professor? Lembre-se, as informações de A, B e C, elas importam para a gente definir os nossos gráficos. O A, ele vai definir a concavidade. Vocês repararam que o A aqui, ó, ele é negativo, né? Então, se ele é negativo, eu vou ter uma concavidade voltada para baixo, né? Então, ele vai estar mais ou menos assim, ó. Pronto. E aí, o que eu vou ter? Como eu tenho um delta positivo, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Se eu tenho duas raízes reais distintas, eu vou ter que ter uma raiz bem aqui, ó, e uma outra bem aqui. E aí eu tenho dois valores, né? Quais foram os valores das raízes que eu encontrei? Menos 3 e 1. Então, aqui é igual a menos 3. Deixa eu mudar de cor, né? Para ficar bonitinho. Aqui é igual a menos 3. E aqui é igual a 1, né? E aí eu tenho, por exemplo, o estudo do meu sinal. Tudo que está acima é positivo e tudo que está abaixo é negativo. Então, aqui, ó, é positivo. E embaixo... Opa, eu tinha colocado. É negativo. Aqui é negativo e aqui é negativo. Bom, até esse ponto, turma, vocês já tinham visualizado, vocês já tinham feito, a gente já tinha visto. Agora que a gente vai fazer exatamente o estudo dessa nossa inequação. Então, eu vou chegar ao meu conjunto solução. O que foi feito até agora, para que fique claro para vocês? Eu resolvi uma equação do primeiro grau e eu resolvi uma equação do segundo grau. A equação do primeiro grau, eu chamei ela de f de x, e a equação do segundo grau, eu chamei ela de g de x. Agora vocês vão olhar um campo abaixo que eu vou escrever e vai ficar um pouco mais claro para vocês como é que nós vamos fazer esses estudos desses sinais. Então eu vou tentar desenhar aqui, né? Eu ainda não tenho muita habilidade com desenho, mas force a mente de vocês que vocês vão conseguir compreender aí. Né? Mas é bem prático isso aí. Eu vou fazer, por exemplo, uma reta, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Opa. Não deu muito certo. Eu vou fazer uma reta aqui, por exemplo. Aqui. Fazer uma outra bem aqui. Eu vou fazer uma outra bem aqui. Vou dar só uma prolongada nelas aqui. Aqui. Uma bonitinha. Aqui e aqui. Ó, saiu até melhor do que eu imaginei. Então, aqui eu vou dizer que é x. Prestem bastante atenção nesse passo. Aqui eu vou dizer que é x. E aqui eu vou dizer também que é x. Então, a gente fez ali, por exemplo, 3 retas e eu vou colocar agora as nomenclaturas de acordo com cada uma delas, né? Eu defini, por exemplo, deixa eu ver como botar ali na cor para a galera não ficar confusa. Azul, ó, é f de x, que é a equação do primeiro grau, então eu vou descer lá ó, e vou colocar ali na cor azul. Então eu vou dizer que essa primeira aqui é a f de x. Eu coloquei a equação do segundo grau como g de x. Eu vou colocar aqui que aqui é g de x. E a última eu vou dizer que é o produto, né, entre f de x e g de x. O que é produto, professor? É a multiplicação, né? Então eu vou colocar que aqui, ó, é f de x vezes g de x. Pronto. Então, são essas três informações ali. Deixa eu ajeitar aquele f de x ali que não tá legal.
Deixa eu ajeitar aqui. Aqui vai ser f de x vezes g de x. Então, o produto das duas equações. Então, a primeira faixa é apenas o f de x, a segunda faixa é apenas o g de x e a última faixa é o produto de f de x e g de x. Como assim, professor? Me explica melhor isso aí. Então, eu vou colocar agora as informações que eu encontrei das raízes, né? Então, vocês vão ter que ter muita atenção, por exemplo, para vocês não errarem nessa ordem, né? Então, vocês vão observar aqui, ó, quais foram os valores que nós encontramos das raízes, né? Então, vamos olhar aqui na primeira equação. Na primeira equação, eu encontrei o valor de x, ó. Deixa eu jogar essa tela aqui para o lado para não ficar atrapalhando a gente aqui. Então, eu tenho, por exemplo, nessa minha primeira equação, que o valor de x é igual a menos 2, né? Então, isso em f de x é igual a menos 2. E eu tenho, por exemplo, essas outras raízes aqui, como menos 3 e 1. Então, eu vou ter que observar, turma, com cuidado, o valor do menor para o maior, quando eu for produzir essas minhas retas, né? Então, eu vou ver aqui, quem é o menor valor? Menos 3, né? Então, eu tenho menos 3, eu tenho menos 2 e 1 como raízes. E o menos 3 é raiz de uma equação do segundo grau, que é g de x. Então, eu vou dizer que aqui, por exemplo, é igual a menos 3. Ó, vou botar aqui, ó, uma bolinha aqui. Eu vou dizer que é igual a menos 3. Aí, depois, eu tenho o resultado de f de x, né? Em f de x, que foi a minha primeira equação, eu cheguei a menos 2. Se é menos 2, ele vai estar um pouco voltado mais para a direita. Aí, eu vou aqui, ó, de novo, e vou colocar mais ou menos aqui, ó, vou fazer uma bolinha, e eu vou colocar o valor menos 2. E a minha outra raiz, ela é 1, mas ela é 1 na função do segundo grau, que é de g de x. E eu vou colocar, então, agora uma bolinha aberta mais para cá, porque são menores, né? Vindo do menor para o maior. Menos 3, menos 2, e agora, bem aqui, vou botar mais ou menos aqui nesse canto. Uma bolinha feia, né? Então, eu vou botar aqui mais ou menos nesse canto. Deixa eu apagar isso aí que ficou ruim, né? Não ficou bonitinho. Então, vou tentar ajeitar aqui. Então, aqui é 1, né? Então, menos 3, então, se nós estivéssemos seguindo uma reta, vocês teriam, por exemplo, primeiro o valor menos 3, menos 2 e menos 1. Sempre obedecendo quem é f de x e sempre obedecendo quem é g de x. Detalhe, vocês vão analisar na equação. Olha aqui na equação, ó. Deixa eu ver como é que está aqui na equação. Eu tenho na equação um sinal de maior ou igual. Então, quando eu tiver, por exemplo, aqui, ó, onde é que você está falando, professor? Olha aqui o sinal, ó. Aqui, ó, menor ou igual, nesse caso. Então, tem que dizer que toda essa função aqui é menor ou igual a zero. Ou zero é maior ou igual a essa função aqui. Então, eu posso dizer aqui, ó, por exemplo, que toda essa função é menor ou igual a zero. Se eu tenho, por exemplo, esse sinal de igual aqui embaixo, você precisa saber que necessariamente, os elementos da minha equação fazem parte. Vai ser sinal bem aqui, ó. Como assim? Então, deixa eu botar aqui para o lado. Lembre-se lá de conjuntos numéricos, aonde eu tenho, por exemplo, a minha raiz, ela é vazia, caso ali seja igual. Como é menor ou igual, eu vou fazer, então, uma bolinha que é fechada. Aqui é bolinha fechada, aqui a bolinha é fechada, aqui ela é também com uma bolinha fechada, né? Ah, professor, por que não ficou aberto? Porque o sinal lá não era de igual. Por exemplo, toda vez que vocês olharem o sinal assim, ó, menor ou maior ou igual, vocês têm que colocar com uma bolinha fechada. Isso é um detalhe que a gente já aprendeu lá nas aulas de conjuntos, mas aí pode estar alguém aí voando, né, na aula de conjuntos, e a gente, lembrando que isso tudo está gravado em vídeo, pessoal, já está disponível aqui no canal se vocês quiserem assistir essas aulas. Então, bora lá, né? Então, vou pegar aqui a cor verde, pega a cor verde não, pega uma outra cor, pega o cinza, né? Fica mais bonitinho. Então, o que eu quero que vocês se atentem agora? A gente vai fazer aqui, ó, os nossos tracinhos para simbolizar toda essa região.
pegar aqui, fazer vários tracinhos. Para baixo também. Vou ensinar um pouco a tela aqui. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer no -2. Aqui. E a mesma coisa eu vou fazer no 1. Até aqui eu acredito que está tudo muito tranquilo para vocês aí, né? Aí eu vou escolher agora as cores, né? Que cores vão ser essas? Vou colocar aqui como verde e vermelho. Bota verde e vermelho, né? Encher de X ali, bota verde e vermelho. Então, o que eu vou imaginar? Observem apenas esse trecho aqui, que é da função f de x, essa reta. Então, lá na f de x, eu vou vir aqui em f de x e vou olhar o que foi que eu fiz lá, né? Deixa esse aqui para o lado. E vou lá para f de x. Reparem aqui, ó, esse campo de f de x. Ó. Essas informações que estão aqui. Eu tenho, por exemplo, deixa eu até apagar isso aqui. Essas duas informações para ficar mais fácil para você. Botar em verde o que é positivo e vermelho o que é negativo. Eu vou dizer que essa parte aqui, ó, valores maiores do que -2, eles são positivos. E valores menores do que -2, eles são negativos. Tudo que está acima é positivo e tudo que está embaixo é negativo. Então, eu vou exatamente fazer isso lá. Então, eu vou dizer que todos os valores que eles estão à direita, ó, eu tenho -2 aqui, tudo que está à direita de -2, como está lá, é positivo e tudo que está à esquerda de -2 é negativo. Como eu coloquei aqui no gráfico, é o que eu vou fazer agora aqui do lado. Opa! Então, eu vou colocar aqui agora aqui do lado. Tudo que está à direita é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, turminha. Ó. Tudo que está à direita de -2, aqui é positivo, aqui é positivo. Deixa eu aceitar aqui Misael. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. À esquerda de -2, com o segundo estudo que o sinal que a gente viu, é negativo. Aqui é negativo. Deixa eu fechar aqui a página do Zoom. E aqui é negativo. Então, positivo, positivo, negativo e negativo. Então, os positivos ali estão com a cor verde e os negativos estão com a cor vermelha. Agora, vamos fazer o estudo do sinal, por exemplo, dessa minha função g de x, que é a função do segundo grau. Né? Cuidado aí, só que deve ter algum áudio que está vazando aí, turma. É o de Misael, deixa eu só mutar ele aqui. Pronto. Agora está mutado. Se quiser falar, Misael, tu pode digitar ou ligar teu microfone na hora que quiser falar. Então, olha, em g de x, que é a nossa equação do segundo grau, eu fiz o estudo do sinal e percebi que o quê? Apenas nesse ponto bem aqui, turma, entre 3 e 1, que são bolinhas fechadas, eu tenho os valores que são positivos. E aí, então, eu vou olhar aqui em g de x, ó, entre 3 e 1 são positivos, então eu vou colocar aqui, ó, aqui é positivo, aqui também é positivo. Olhem lá, depois de 3 e 1 é o quê, ó? Negativo. Então, vou lá, vou colocar com vermelhinho, ó. Aqui, então, é negativo, ó. E ele diz também que antes de -3, também é negativo. Ó, aqui o sinal de negativo aqui também, ó. Então, antes de -3, ele é negativo. Aqui, então, eu vou colocar o sinal negativo também. E aí é que a mágica acontece. Muita atenção com relação a isso, para a gente poder finalizar essa parte aqui. Eu vou fazer o estudo desses sinais. E aí eu preciso lembrar da regra de sinal, né? Eu vou observar o valor que está em cima, do sinal que está em cima, com o valor que está embaixo. Deixa eu botar aqui de cinza, certo? Eu vou multiplicar. Se eu tenho sinais iguais na multiplicação, o resultado é o quê? Positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais
diferentes, o sinal é negativo. Então, eu fiz o quê? A multiplicação, né? Se eu tivesse menos 1 e menos 1, daria 1 positivo. Se eu tivesse menos 1 vezes 1, daria negativo. Então, é só vocês fazerem essa multiplicação desses sinais. Eu vou só aqui arrumar aqui embaixo para ficar o mais claro para vocês. Então, aqui ó, vai ficar os mesmos valores que estão ali em cima. Menos 3. Opa, 3 pequeno. Menos 3. Aqui vai ser bolinha fechada em menos 2. E aqui vai ser bolinha fechada em 1. Então, os mesmos valores. E aqui eu tenho, por exemplo, aqui em cima, os sinais. Só que aí vai a cereja do bolo, né? Olhe lá naquele primeiro exemplo que está lá em cima, né? Eu tenho, por exemplo, a minha demanda pedindo que inequações que sejam menores ou iguais a zero. Ou seja, ele quer saber apenas aonde ele assume valores que são negativos. Ó, não é menor ou igual a zero, turma? Se é menor ou igual a zero, pensem nos números que são menores do que zero. É menos 1, menos 2, são os números negativos. Então, ele quer saber apenas aonde eu tenho a presença de números que são negativos. Então, eu vou colocar aqui para o lado e vou descer mais um pouquinho também. E aí eu vou observar quais são os pontos que eu tenho que são... quais são os pontos que eu tenho que eles são negativos, né? Então, os pontos negativos, ó, olha o sinal aqui, ó. Negativo em cima, então é esse ponto aqui. Negativo aqui em cima também, ó. Então, é esse ponto aqui, porque eu quero apenas os valores que são menores ou iguais a zero. Então, eu poderia dizer no meu conjunto solução, né? Deixa eu botar aqui de cinza mesmo. No meu conjunto solução, que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que... Aí, o que eu vou colocar? X, ele deve ser... Olha o que eu tô analisando primeiro essa opção aqui, ó. Ele deve ser maior ou igual a quem? Menos 3. E menor ou igual a menos 2. Ou, né? Ou x deve ser maior ou igual a 1. Fecha aqui. Então, turma, nada mais é do que isso. Esse estudo de produto e quociente das nossas inequações. É você encontrar as raízes da equação. Então, eu posso ter uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau. Eu posso ter duas equações do segundo grau. Eu vou chegar aos valores das raízes, né? Se for do primeiro grau, você já sabe como chegar ao valor da raiz. Se for do segundo grau, vocês também já sabem, né? Que é através lá da fórmula de Bhaskara. Então, a primeira eu isolo a incógnita x, a segunda através da fórmula de Bhaskara. Por exemplo, eu encontro o valor de x1 e o valor de x2. Sabendo disso, você vai montar o gráfico da função do primeiro grau e o gráfico da função do segundo grau. Foi isso que nós fizemos. Depois que você tem os gráficos dessas duas funções, você vai montar três retas, né? Então, vai ter lá, por exemplo, uma para f de x, uma para g de x e uma que é o produto entre elas duas, de f de x e g de x. Aí é só ir marcando, de acordo com o gráfico, onde é que você tem os sinais, né? Onde é que é positivo e negativo. Feito isso, você multiplica os sinais e você vai chegar ao resultado. Se a equação pedir que ela quer valores menores ou iguais a zero, você vai ter todos os números que são negativos. Se ela quiser valores que são maiores ou iguais a zero, você vai ter todos os números que são positivos. É só você olhar no resultado quem que deu positivo, quem que deu negativo. É bem tranquilo, é só uma questão realmente de prática para que vocês fiquem experts nesse conteúdo. Eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente já trabalhou até aqui? Meninos estão vivos? Aqui no chat, deixa eu colocar aqui. Júlia, não, tem sem nenhuma dúvida. Marcos também não, né? Então, turma, hoje a gente encerra as nossas atividades por aqui. Vocês já perceberam que nós temos mais algumas outras questões para ver. Então, a gente viu apenas o produto. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com o quociente.
Eu fico feliz que deu para entender, né, a mensagem aqui de Elaine. Eu tentei trazer o máximo mastigado possível para que você isso aqui ficasse claro, mas nada melhor do que a prática nos exercícios. Esses exercícios, eles já estão disponíveis na plataforma, então vocês podem a qualquer momento acessar e responder os exercícios. Eu já fiz o primeiro, é uma série de 4 exercícios, e nos próximos vídeos nós iremos, por exemplo, resolver as outras questões de produto e quociente. Bom, turma, eu espero ter ajudado vocês e até o nosso próximo encontro. Um bom final de semana para vocês.